A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Começa agora pela Rádio NSC. Conversa de torcedor. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Muito bom dia, meus queridos amigos, minhas amigas. Estamos começando nesse sábado mais um programa que você já se acostumou a ouvir aqui nas ondas da 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Que bom estar com vocês aqui com Conversa de Torcedor. Eu sou Alberto Baide, estou aqui com Geraldo Rodrigues, nosso amigo rei das carrapetas. Hoje não teremos aqui o nosso querido Rafael Cabral, que está com um probleminha, né, no seu equipamento e não pôde, né, estar junto conosco aqui para fazer com vocês o programa Conversa de Torcedor. Realmente uma pena muito grande, mas o Rafa, se Deus quiser, estará conosco no próximo sábado no Conversa de Torcedor, meus amigos. Meus queridos amigos, começamos o programa e é muito desagradável o que está acontecendo com a seleção brasileira, meus amigos. É impressionante o que o Brasil, o time do Brasil, o time da CBF, apresenta em campo nessas eliminatórias da Copa do Mundo. Perdemos por 4-1 para a Argentina, em pleno estádio Monumental de Núñez, levando rigorosamente um baile da Argentina. A verdade foi essa, levamos um baile. O Brasil não jogou rigorosamente nada e o Dorival Júnior parece completamente perdido, né? Na sua posição de técnico da seleção brasileira, porque não tem nenhuma evolução o fato de jogadores que jogam no futebol internacional apresentarem alguma coisa positiva. Aliás, com exceção talvez aí do Vini Júnior, do Rodrigo, né, do Rafinha, que jogam no Real Madrid, no Barcelona, a grande maioria dos jogadores da seleção brasileira que jogam no exterior jogam em times pequenos. Por que não se convoca jogadores que jogam em times grandes, jogadores que são realmente cascudos, jogadores que podem apresentar um futebol de melhor qualidade? Não precisa ir lá fora, basta procurar também aqui no Brasil, que tem jogadores muito melhores do que esses jogadores convocados pelo senhor Dorival Júnior, que joga no futebol internacional, jogadores de clubes pequenos. Por que não convocam jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro? Tantos jogadores bons, tantos jogadores voluntariosos. Por que não chama? Por que não joga? Por que faz questão de continuar com esse tal de Murilo, né? Joelinton? Meu Deus do céu, quem são esses caras? Só porque jogam lá fora? Olha, meus amigos, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu estou decepcionado. Nunca pensei que, depois de ver futebol, desde 1965 que eu acompanho o futebol, rigorosamente desde 1965, faz 60 anos que eu acompanho o futebol, e eu nunca pensei que eu pudesse dizer para vocês que o futebol brasileiro realmente está se apagando.
se apagando. A verdade é essa. Cada vez mais decepcionante. Não vejo nenhum padrão nesse time brasileiro que o presidente da CBF parece, pelo menos até agora, para mim, tem se tornado inerte, né? Porque não faz nada para mudar o futebol desse país. O senhor Dorival Júnior completamente perdido na beira do campo. Eu não sei, eu sinceramente, meus amigos, eu estou profundamente decepcionado com tudo aquilo que eu estou vendo aí, e eu não estou vendo nenhuma coisa positiva, nenhuma coisa boa. Pelo contrário, vejo a seleção realmente despencar. Tem mais 4 jogos aí dessas eliminatórias, e eu não sei como é que o Brasil vai se sair, né, nesses 4 jogos que ainda faltam para terminar as eliminatórias. Realmente não sei, mas de qualquer maneira, o senhor Edinaldo, presidente da CBF, né, tem que fazer alguma coisa aí, nem que chamar um novo técnico seja a solução, se for a solução, que se chame um novo técnico, né? Mas a seleção brasileira não pode continuar do jeito que está. Realmente não pode. É uma decepção atrás de decepção. Meus amigos, esse meu bom dia aqui para vocês foi mais um dia de decepção, né? Um bom dia de extrema decepção ao ver o futebol desse país jogado como está. Mas vamos aqui, né? Começando o programa, vamos falar dos clubes que estão começando o campeonato nacional, campeonato brasileiro que começa neste sábado, meus amigos. E eu digo aqui para vocês a primeira das 38 rodadas deste campeonato nacional 2025. Juventude e Vitória da Bahia jogam hoje às 18h30. Fortaleza e Fluminense também às 18h30. No mesmo horário, Grêmio e Atlético Mineiro. São Paulo Sport e Recife também jogam hoje às 18h30. E fechando este horário de 18h30, Cruzeiro e Mirassol. Então hoje nós teremos 5 jogos começando 18h30. Teremos um jogo às 21 horas, que é Flamengo Internacional, jogo dos 2 campeões, né? Campeão carioca e campeão gaúcho. E fechando os jogos de hoje, sábado. Teremos amanhã do domingo mais 4 jogos, que serão às 16 horas Palmeiras e Botafogo, jogo muito importante. Palmeiras, como vocês sabem, né? Vice-campeão paulista. Teremos aí o Vasco da Gama e Santos às 18h30 de amanhã. Bahia e Corinthians, né? O Bahia campeão baiano e o Corinthians campeão paulista jogam às 20 horas. E fechando a rodada, Bragantino e Ceará também às 20 horas. Esses, meus amigos, são jogos aí da primeira rodada do Brasileirão 2025. Vamos ver como é que vão se sair, né? Principalmente os clubes cariocas nessa empreitada. Aliás, meus amigos, vamos então, começando o programa Conversa de Torcedor, falar das coisas do tricolor das Laranjeiras. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Meus amigos, o Fluminense pode ter um importante desfalque para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso porque o volante Otávio sofreu um problema no tendão de Aquiles da perna direita durante o treinamento de quinta-feira no CT Carlos Castilho. Ele será desfalque contra o Fortaleza no jogo de hoje, né? Lá no Castelão. O exame inicial apontou um problema na região e a possível lesão aconteceu num lance considerado de pura infelicidade, né? Sem bola durante a atividade. É certo que ele não viajará para Fortaleza e também para a Colômbia, onde o clube
o Fluminense enfrenta o Once Caldas, já que a viagem será a mesma, né? A tendência é que Bernal e Hércules disputem a titularidade no meio-campo ao lado de Martinelli. O segundo, que foi titular durante o começo da temporada, é o favorito a começar jogando na estreia do Brasileirão. O exame determinará, meus amigos, a extensão da lesão e o tempo de recuperação. Caso seja de menor gravidade, o jogador ficará apenas algumas semanas fora de combate. Se for uma ruptura completa, serão até 6 meses sem atuar, né? Terrível para o jogador. Otávio já teve uma lesão no tendão de Aquiles, mas o da perna esquerda, quando atuava pelo Bordeaux da França. O problema aconteceu em janeiro de 21 e ele só voltou a jogar na temporada seguinte, no segundo semestre daquele mesmo ano. O camisa 94 foi um dos últimos reforços contratados pelo Fluminense em 2025. Chegou com a missão de dar experiência para o meio-campo e foram apenas 6 partidas, 5 delas como titular, incluindo as 2 finais do Campeonato Carioca. É uma perda realmente considerável, né, para o Fluminense, uma vez que esse jogador é um jogador muito importante, né, muito importante para o esquema aí do Mano Menezes. E o Fluminense, que foi vice-campeão carioca, né? Naquela final, naquela decisão contra o Flamengo, o Fluminense, se avançar, né, no Mundial de Clubes, que vai ser disputado agora no meio do ano, o Fluminense pode pagar contratações de 2025 só com a premiação. O Fluminense pode arrecadar aí mais de 130 milhões caso alcance o mata-mata da competição. Eu sei que vocês vão dizer que é muito difícil jogar a competição do Mundial de Clubes, é muito complicado. Realmente é mesmo. Realmente é mesmo. É muito complicado para os clubes aqui da América do Sul, enfrentando europeus, que são hoje considerados os melhores times do mundo, né? Mas é aquela história, né? O Fluminense vai disputar e está em pé de igualdade aí com o pessoal, quer dizer, pé de igualdade em termos, né? Pé de igualdade quando você diz que entram 11 contra 11, mas a qualidade técnica realmente é o que vai fazer a diferença. Depois que a FIFA oficializou na última terça-feira a premiação para o Mundial de Clubes, né? Cada clube brasileiro irá receber 15,21 milhões de dólares, ou mais ou menos 87 milhões de reais por participação, né? No caso do Fluminense, é uma notícia maravilhosa, né? Que o time começa inclusive até a fazer contas aí. Por exemplo, caso o Fluminense vá às oitavas de final da competição, poderá quitar todo o investimento feito em contratações para 2025. Vejam vocês, as cifras do Mundial de Clubes garantem uma renda de 15,21 milhões de dólares, né? Apenas pela participação. Olha só, caso vá para as oitavas, o Fluminense somará mais 7 milhões e meio de dólares, cerca de 43 milhões de reais, e isso sem contar que em caso de vitória é possível adicionar aí mais 2 milhões de dólares, ou 11 milhões de reais por resultado positivo. Meus amigos, realmente é uma bolada de dinheiro, muito bacana, muito legal, e o Fluminense não pode de maneira alguma ficar fora dessa situação. Agora, vejam bem, o Fluminense tem uma tarefa muito complicada. Uma tarefa muito complicada, mas conta aí com o John Arias também para tentar alavancar as possibilidades do clube neste Mundial de Clubes. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense pode jogar melhor, né? Eu diria assim, porque afinal de contas o Fluminense enfrenta uma equipe logo na primeira rodada que não vem bem, a verdade é essa. Fortaleza, embora seja muito bem treinado pelo Vojvoda, mas não vem bem.
e o Fluminense pode tirar proveito disso para fazer um jogo consistente, um jogo bem concatenado, né? E chegar a vencer a partida. O jogo é um jogo difícil porque é na casa do Fortaleza. E o Fortaleza sempre costuma jogar bem quando joga lá no Castelão. A verdade é essa. Meus amigos, o que a gente teria para acrescentar sobre coisas do tricolor das Laranjeiras, né? Está aí. Agora é esperar que o Fluminense possa realmente começar a competição com o pé direito. Vamos ver como é que as coisas vão se portar, meus amigos. Aí é que estão as coisas. Bom, de qualquer maneira, o tricolor já tem uma boa percepção do que vai ter pela frente disputando o Mundial de Clubes. Essa aqui é a realidade. Meus amigos, esse foi o Fluminense e agora a gente vai direto para o Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Meus amigos, o técnico Fábio Carilli promoveu a entrada de Benjamin Garré na ponta direita do time titular do Vasco. O treinador tem feito testes nos últimos dias e o argentino agradou muito ao ser utilizado na ponta direita. As chances são grandes, né, dele ser titular contra o Santos no domingo, às 18h30, lá na estreia da equipe no Brasileirão. Garré já havia sido testado como titular nos treinos do Vasco contra o Boa Vista e Maricá. Ele atuou como meia pela direita, enquanto Nuno Moreira era o meia esquerda, com Ryan e Verrete sendo usados no ataque do time, né, do Vasco da Gama. Esta pode ser, inclusive, a primeira vez que o Garré será utilizado como titular desde que chegou ao Vasco. Ele tem 3 partidas pelo clube até aqui, todas entrando no fim do jogo, como nos 2 clássicos, contra o Flamengo e contra o Nova Iguaçu. Nas 3 partidas, ele entrou depois dos 25 minutos da etapa final. O ponta estava no Krylia Sovedov, da Rússia, e foi comprado por 2,5 milhões de euros, ou aproximadamente aí 15 milhões de reais na cotação atual. A negociação ainda prevê mais 1 milhão de euros, ou 6 milhões, né, de reais, aos europeus em bônus caso o Garré atinja metas no clube. Atuação em 40% dos jogos em 2025, participação em gols e classificação para a Copa Libertadores da América. Então, meus amigos, é esperar e ver realmente se o Garré vai conseguir, né, esse seu intento, o intento de ser titular na equipe Cruz Maltina. O Vasco, como sempre, a gente está cansado de dizer aqui na rádio Nossa Senhora de Copacabana, o Vasco é sempre uma dúvida, né? Sempre complicado. Para vocês terem uma ideia, o Pedrinho, né, presidente do Vasco, respondeu às cobranças para vender a SAF do Vasco. E ele disse: vender para quem? De qualquer jeito? Né? E as negociações com investidores, né? O Vasco vai revender as ações da SAF? São as respostas aí que o Pedrinho deu respondendo, né? Fazendo perguntas. O Pedrinho voltou a responder, né, sobre o tema em meio ao crescimento das cobranças por parte dos torcedores que impulsionam a campanha #RevendaJá em publicações do clube e comentários nas redes sociais. Para vocês verem como é o caldeirão, né, do Vasco da Gama. O Vasco investiu
em melhorias na iluminação de São Januário, que devem estar prontas até a estreia da equipe no Brasileirão contra o Santos amanhã, né? Aliás, já devem estar prontas, inclusive. O sistema será adequado às normas da Conmebol e também vai contar com show de luzes, como você costuma ver, inclusive, nas grandes arenas, né? O Pedrinho explicou que a obra era um desejo antigo da gestão, mas que só mandou investir nas melhorias depois de conversa com os jogadores do elenco, né, como Felipe Coutinho e Léo Jardim. E aí os jogadores dando informações, né, ao Pedrinho daquilo que eles veem lá fora, porque lá fora é muito comum esses shows, né? Shows inclusive de luzes. Então é muito comum isso aí. E a verdade é que normalmente as arenas lá de fora costumam ter esse apelo quando a equipe local, né, entra em campo, aquele show, aquela coisa toda muito bonita. Então realmente é isso que São Januário está preparando, né? A verdade é essa. O Vasco da Gama também, meus amigos, negocia com o pessoal do Rock in Rio para levar aí eventos, né? O Vasco tem negociações aí com o Roberto Medina, o empresário que idealiza, né, e que cria o Rock in Rio, para a agenda de eventos e negócios no futuro estádio de São Januário, ainda envolvido com fase de estudos e formalização de projetos para a reforma. O Vasco tem plano de tornar o estádio reversível para uso cultural e artístico. Com uma carta de intenções já assinada, a ideia é contribuir para grandes shows que ajudariam o clube a rentabilizar o estádio. Aliás, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, eu tive a oportunidade de ver a maquete, né, do que será o futuro estádio de São Januário. Ficou uma coisa muito bonita, a verdade é essa. Ficou muito bacana mesmo a maquete, né, com o estádio de São Januário. Muito bonito. Inclusive, fala-se que a capacidade do estádio vai passar para aproximadamente 45 mil espectadores, o que é inclusive um público maravilhoso para uma arena de futebol. Hoje as arenas estão nessa casa aí de 45 mil, 50 mil pessoas, né? Aí temos a arena do Atlético Mineiro, temos aí a arena do Palmeiras, né? O Allianz Parque, temos também Itaquera, né? Do Corinthians lá. Então um estádio aí para em torno de 45 mil pessoas, estádio confortável, moderno, seria realmente muito bem-vindo no Vasco da Gama, né? Muito bonito, inclusive, o que vai acontecer lá quando as obras todas forem concluídas, né? Roberto Medina, né, é o responsável pela idealização e pela produção do Festival de Música do Rock in Rio, né, entre outros grandes eventos culturais dentro e fora do Brasil. Anteriormente, o empresário chegou a conversar com o Maracanã, ainda na época da licitação anterior para a sociedade que envolveria a agenda de shows e produções especiais no estádio. Em uma das lives em que falou do processo da reforma do estádio, o segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto, não revelou o nome do grupo de Medina, mas apostou que a torcida do Vasco ficaria bem feliz com a novidade. Então, meus amigos, é aquela história. A gente tem que esperar o que o Vasco vai efetivamente fazer. Essa aqui é a verdade, né? A gente não tem ideia. A verdade é essa, a gente não tem ideia. Então, o jeito é aguardar o que a diretoria do Vasco vai aprontar. Mas o que importa é que o Vasco vem treinando para esse jogo aí de amanhã, né? Jogo contra o Santos
lá no estádio de São Januário. E o que se espera do Vasco da Gama, pelo menos o que a torcida espera, realmente é um futebol de melhor qualidade, já que o Vasco vem treinando especificamente para a abertura do Brasileirão desde que foi desclassificado no campeonato estadual pelo Flamengo. Então, vamos esperar. O Santos também não vem de uma temporada muito maravilhosa. Pelo contrário, vamos ver até quando o Neymar vai ficar fora da equipe, né? Não se sabe, que o Neymar realmente é outra incógnita. Então, a tendência é que o Vasco da Gama possa fazer um jogo que dê a ele condições de faturar os 3 pontos na abertura do Campeonato Nacional. Meus amigos, essas foram as notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Vasco que daqui a pouco tá, né? Daqui a pouco aí o Vasco deve sacramentar alguns problemas internos que a torcida ainda vê acontecer na equipe carioca, né? Na equipe do Vasco. Vamos ver como é que a coisa vai se portar, meus amigos, minhas amigas. Queridos, vocês estão na rádio Nossa Senhora de Copacabana, rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Estamos também nas redes sociais, né? Você pode, inclusive, meu amigo, minha amiga, acessar a nossa página, né? No YouTube, nosso canal Conversa de Torcedor, deixar o seu like, né? Compartilhar as nossas lives de todo sábado com seus amigos e tornar o programa Conversa de Torcedor, o canal Conversa de Torcedor, mais relevante na plataforma do YouTube. Meu amigo, minha amiga, você pode também nos curtir pela web em www.radionsc.com, não tem o BR, tá? .com. Em qualquer lugar do planeta, você curtirá a rádio Nossa Senhora de Copacabana. Meus amigos, minhas amigas, não deixem de curtir a programação que é feita para você. Nós temos muita satisfação em levar para você sempre o melhor do entretenimento, né? Com uma programação maravilhosa que envolve muita música boa, música legal, música bacana, informação, notícias, enfim, dicas para você levar melhor a sua vida. Enfim, meus amigos, minhas amigas, a rádio Nossa Senhora de Copacabana tem uma vasta programação para você curtir e deleitar. Curta também o Conversa de Torcedor, né? Rafael Cabral sempre apresenta o Conversa de Torcedor às terças e quintas em Conversa de Torcedor Notícias, onde você vai estar informado sobre as últimas, né, dos clubes cariocas, aí, as últimas notícias dos clubes cariocas. Então não deixe também de curtir o Conversa de Torcedor Notícias no YouTube, tá? No canal Conversa de Torcedor. E, meus amigos, minhas amigas, repetindo aí para vocês, hoje tivemos um probleminha com o Rafael Cabral. Ele não está aqui no programa, estou eu Alberto Baide, estou aqui com Geraldo Rodrigues, o rei das carrapetas, né? O homem que sabe tudo de rádio, levando para vocês o Conversa de Torcedor aqui pela nossa 98.7 FM. O Rafael Cabral teve um probleminha com a parte técnica, né? E não pôde participar conosco deste sábado, né? Mas se Deus quiser, os problemas estarão sanados e no próximo sábado vocês terão a presença do Rafa, né? Do Rafael Cabral aqui conosco na nossa 98.7. Meus amigos, minhas amigas,
Nós curtimos aí as informações sobre o Vasco da Gama, né? Vasco da Gama que jogará amanhã contra o Santos e a gente espera que seja um jogo realmente bem interessante, né? Tá uma dúvida para saber, eu prefiro não levar para vocês aonde vocês podem assistir essa partida. Realmente prefiro não comentar isso, né? Porque tá uma confusão esse negócio como eu vou dizer, essas transmissões, né? Globo, Record, Bandeirantes, enfim, é uma confusão, além dos canais pay-per-view, né? Dos canais Premier. Então é difícil dizer para vocês onde esse jogo vai passar, a verdade é essa, mas com certeza a televisão enfocará essa partida para os demais estados aí brasileiros. Meus queridos, essas foram as notícias do Vasco da Gama e agora a gente vai direto para o Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900. Meus amigos, minhas amigas, esse foi o hino do Fogão, Botafogo, né? Que se manifestou, rapaz. Botafogo se manifestou sobre o transfer ban imposto pela FIFA na quarta-feira. Em nota, o clube citou falha de comunicação no processo de quitação da dívida com o Guarani do Paraguai, referente aos direitos econômicos do atacante Matias Segovia, o famoso Segovinha, né? Em 26 de março, mesmo dia em que o transfer ban foi imposto, o Botafogo efetuou o pagamento de $452 mil, cerca de 2.600.000 reais na cotação atual, ao Guarani do Paraguai. Segovinha foi contratado em abril de 2023 por $1,5 milhão. Na época, 7,6 milhões de reais. Com os comprovantes de pagamento enviados à Guarani e FIFA, o Botafogo precisa que o clube paraguaio confirme o recebimento dos valores à entidade. O alvinegro aguarda o fim da restrição de contratações por 3 janelas de transferência. Eu quero lembrar a vocês, né, que o transfer ban que a FIFA aplicou ao Botafogo equivale a 3 janelas de transferência. O Botafogo não pode contratar ninguém. O transfer ban é a proibição do clube à contratação de novos jogadores, uma medida imposta aí pela FIFA, né, das infrações graves sobre transferência de atletas e práticas irregulares dos clubes. Times como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, Santos, por exemplo, já estiveram na lista aí, né, dos clubes que tiveram transfer ban. A verdade é essa. Então, acredito eu que essa situação deva ser sanada aí e o Botafogo possa normalmente usufruir, né, do dinheiro do seu proprietário, né, John Textor, e possa adquirir novos jogadores. Meus amigos, um mês, né, se passou desde que a angústia da torcida do Botafogo por um técnico chegou ao fim. O Renato Paiva foi contratado em 27 de fevereiro, horas antes do vice da Recopa Sul-Americana. O técnico português vai completar 31 dias no comando no duelo contra o Palmeiras, né, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro. Até agora foi possível observar o novo time apenas no amistoso contra o Novo Horizontino, que terminou com a vitória por 3-1. Internamente, a exibição foi vista em determinados momentos como um exemplo de maior organização do time. Fontes também afirmam que a adaptação do time ao estilo proposto por Paiva está enquadrado às expectativas iniciais. Mesmo assim,
ao entendimento de que desafios mais robustos são necessários para que o time do Botafogo internalize de vez as ideias do técnico português. Esses desafios são os jogos de ponta, partidas pelo Campeonato Brasileiro, né? Pela Copa do Brasil, Conmebol Libertadores, Mundial de Clubes da FIFA. Então, nessas partidas pretende-se ver a atuação da equipe. Preocupado com detalhes e amparado aí por um extenso material, por vezes até em vídeo, né? O Paiva também é visto como alguém que valoriza muito a construção de relações individuais com seus atletas. Não é à toa, o técnico teve conversas em separado com jogadores para alinhamento de expectativas e ajustes, fortalecendo, melhor dizendo, né, o vínculo humano. Quando pediu a demissão do Bahia, por exemplo, Paiva ouviu um pedido dos capitães Canu e Tassiano para que reconsiderasse. O português não mudou de ideia. O trabalho de Paiva no Botafogo teve início com um plano visando a boa performance física ao longo da temporada, mesclando atividade de força e circuitos no gramado. A palavra intensidade foi repetida em diversas ocasiões em análises sobre os treinos comandados por Paiva. Em treino aberto, né, no espaço Lonier, a postura do português chamou a atenção e foi posteriormente ratificada pelo elenco. Com seu apito em mãos, Renato Paiva interrompeu a atividade com frequência, destacando momentos em que queria fazer correções. O técnico também questionou os jogadores, querendo ouvir respostas, explicações, né, sobre pedidos específicos dentro das 4 linhas. O anímico também não foi deixado de lado. Houve, por exemplo, um churrasco para facilitar a integração entre jogadores, funcionários do Botafogo e a nova comissão técnica nos primeiros dias aí de trabalho no espaço Lonier. Dentro das 4 linhas, a ideia inicial do trabalho é fazer a manutenção do que vinha dando certo com o Arthur Jorge, com prioridade em jogo de transições ofensivas. Mas o tempo de folga forçada foi crucial para que o treinador colocasse parte de suas ideias em campo, como jogo posicional, dar ênfase às compactações e aprimorar o sistema ofensivo. A verdade, meus amigos, é que o Botafogo precisa realmente de muitas coisas, né? Desde que o Botafogo se viu sem alguns de seus jogadores principais, que se destacaram, inclusive, ano passado, nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores da América, além de jogadores que estavam na reserva, né? Jogadores importantes que entravam e definiam situações, ou ajudavam a definir situações. O Botafogo nunca mais foi o mesmo, a verdade é essa. Tanto é que o campeonato carioca para o Botafogo foi uma calamidade, né? Uma calamidade. Nem na Taça Rio, que é uma taça que foi disputada do 5º ao 8º lugar, o Botafogo participou. Então o Botafogo foi o 9º colocado no campeonato carioca, né? E esteve fora, inclusive, da Taça Rio. Olha que vergonha! Uma vergonha, né? Para esse clube tão glorioso, inclusive o atual campeão nacional, o atual campeão sul-americano. Uma atitude, uma atividade verdadeiramente vergonhosa no campeonato regional. Então a ideia é que agora no Brasileirão e na Copa do Brasil, né, o Botafogo possa se organizar melhor, crescer. Era essa a ideia do seu técnico Paiva, né? Vamos ver como é que a coisa fica no Fogão. Botafogo que também apresenta alguns problemas, né, para o ajuste correto da sua equipe,
já que o Botafogo não tem assim uma vida tão simples, né? Botafogo, na segunda rodada, que vai ser no sábado, dia 5 de abril, o Botafogo pega o Juventude, que é sempre o adversário complicado. Sempre o Juventude foi um adversário complicado para o Botafogo, né? Além da estreia contra o Palmeiras, que o Botafogo estreia lá no Allianz Parque, o Botafogo na segunda rodada pega o Juventude, que é um adversário que não é fácil. Inclusive o Juventude, como vocês sabem, ganhou uma Copa do Brasil em cima do Botafogo, né? Então não é fácil, é um adversário muito complicado. Vamos aguardar para ver como será a estreia, né, do Fogão à frente de seus adversários, né? Como será o Paiva, inclusive, à frente da direção técnica do Botafogo. Essa é a grande curiosidade de todos os seus torcedores. Vamos ver como é que fica. Meus amigos, minhas amigas, essas foram as notícias do Fogão. Vamos agora focar o Clube de Regatas do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Esse é o hino do Mengão, né? Um hino muito bonito, muito lindo. O clube campeão carioca, o Botafogo, o Flamengo, vem de títulos, né? Com o seu técnico Felipe Luiz, ganhando tudo que disputa até agora. Realmente o Felipe só tem uma derrota, né? Dirigindo a equipe rubro-negra, que foi aquela vitória do Fluminense por 2-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Depois daquele jogo, o Flamengo com o Felipe Luiz não perdeu mais e vem praticando o que a grande mídia, né? Mídia geral, diz ser o melhor futebol do Brasil, né? Vamos ver agora na estreia contra um adversário que também é campeão, né? O Inter é o campeão gaúcho, então vai ser um jogo de campeões no Maracanã, um jogo muito importante hoje, né? Logo mais às 21 horas, vai ser um jogo realmente eletrizante, meus amigos. E o Flamengo dominou a seleção do Campeonato Carioca de 2025 num evento na noite aí de quinta-feira, numa casa de espetáculos em Copacabana. A FERJ divulgou o time dos melhores do estadual, que teve o Rubro Negro como campeão, né, diante do Fluminense lá no último dia 16. 7 jogadores do clube foram escolhidos: o goleiro Rossi, o lateral direito Wesley, os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, o volante Pulgar, o meia Gerson, o atacante Bruno Henrique. Vice-campeão, o Fluminense teve 3 representantes: o lateral esquerdo Fuentes, o meia Arias e o atacante Cano. E o Vasco completou a escalação com o atacante Verratti. Então a seleção carioca ficou da seguinte maneira: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Fuentes, Pulgar, Gerson e Arias, Bruno Henrique, Cano e Verratti. O técnico Felipe Luiz, do Flamengo. Essa foi a seleção do Campeonato Carioca. O Riquelme Felipe, meia de 18 anos do Fluminense, foi eleito a revelação do campeonato, enquanto o Gerson do Flamengo foi eleito o craque da competição. O jogador, né, o garoto do Fluminense, o Riquelme, compareceu de muletas porque se recupera de lesão no joelho esquerdo. Meus amigos, a eleição, né, dessa seleção carioca foi feita por votação de jornalistas envolvidos na cobertura da competição. Todos os jogadores eleitos compareceram ao evento, exceto Wesley e Cano. Eles foram representados, respectivamente, por Gerson e Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. O melhor treinador foi Felipe Luiz, né, que conduziu o time ao terceiro título desde que assumiu o comando do time. Ganhou também a Copa do Brasil em 2024 e a Supercopa do Brasil em 2025. 3 títulos aí. Eu não vou falar da Taça Guanabara, né, que é um torneio, que é uma taça que foi dada
ao primeiro colocado na fase de classificação do Campeonato Carioca. Mas, de qualquer maneira, deixa de ser uma taça, né? Seria a quarta. E Zé Carlos, goleiro do Sampaio Corrêa, ganhou o troféu Carlos Castilho de melhor defesa do estadual, enquanto Eli Clay, da Portuguesa, recebeu o troféu Léo Batista de gol mais bonito do Carioca. O Vasco foi premiado ainda com o troféu Fair Play, como a equipe mais disciplinada do Campeonato Carioca. Bom, meus amigos, para completar, né, essa pequena festividade que o Flamengo participou e foi muito homenageado, né, pelos resultados alcançados. No quesito renovação do Gerson, o Flamengo, né, se reuniu com o staff do jogador na quarta-feira e as partes ficaram muito perto de um acordo para a renovação do contrato do meia, que receberá uma valorização salarial do clube. A diretoria rubro-negra havia feito 2 propostas, sendo que a primeira foi recusada pelo jogador. Os termos da segunda foram ajustados em reunião entre José Boto e os 2 agentes de Gerson, Marcão, que também é o pai do jogador, e o Carlos Leite. Então a coisa evoluiu bastante e parece que haverá, né, um saldo bastante positivo nesse encontro aí para que o Gerson renove finalmente seu contrato. Contrato, aliás, que só se encerrará em 2027, mas que o Flamengo, por conta, né, das insistências do mercado externo, está vendo que pode vir a perder o Gerson. Então já está fazendo um reajuste salarial e, por conseguinte, um reajuste na multa compulsória para que o jogador saia do Flamengo, né? E o contrato se estenderá até 2030. Então tem mais aí 5 anos de Gerson pela frente. Meus amigos, o jogo contra o Internacional, o Flamengo sim teve, né, o problema, infelizmente, ainda teve o problema do Danilo. Danilo não irá jogar contra o Internacional. Teve um probleminha, foi detectado uma lesão na sua coxa, né? Exames de imagem feitos aí pelo Flamengo. E o jogador se machucou, se contundiu no treinamento da equipe. Realmente é um negócio assim incrível, né? Como é que pode isto acontecer? Mas o fato é que aconteceu. O Danilo, mais uma vez, Danilo que tinha tido um problema na coxa, descansou, recuperou, voltou aos treinos e nos treinos sentiu outra vez a coxa. Então é um problema absurdo, né? Que precisa ser corrigido realmente de forma satisfatória, de forma contundente, né? O Flamengo não pode ter esses jogadores todos machucados. É verdadeiramente inviável isso aí. Aliás, eu já antecipo aí para vocês que o Flamengo pretende conseguir a contratação de mais 10 jogadores, mais ou menos isso. O Flamengo tem um elenco enxuto de 27 jogadores e em conversas do diretor de futebol, o Boto, com a direção do clube, ficou definido que 27 jogadores são um número muito pequeno, né, para o Flamengo enfrentar essa maratona toda de jogos que virão pela frente. Se o Flamengo chegar nas finais desses torneios, né, que vem por aí, Copa do Brasil, Campeonato Nacional, a Conmebol Libertadores, né, vem agora o Mundial de Clubes. Se o Flamengo atingir, pode fazer 80 partidas. Isso num período de tempo razoavelmente curto. Então indica que o Flamengo precisa ter elenco, jogadores de qualidade, para poder fazer frente a toda essa movimentação, né? Muito grande a quantidade de jogos que o Flamengo terá pela frente se por acaso chegar às finais das competições. A prioridade já foi dada, né, o Campeonato Brasileiro. Em seguida, o Flamengo prioriza a Libertadores e logo em seguida prioriza a Copa do Brasil, né? É claro, óbvio, né, que eu não estou falando
do Campeonato Mundial de Clubes a ser realizado agora em junho, lá nos Estados Unidos. Campeonato que pode render ao Flamengo uma quantia realmente considerável. Eu fiz os cálculos aqui, meus amigos, e pasmem vocês, se o Flamengo for campeão desse Mundial de Clubes, o Flamengo receberá uma verba de 580 milhões de reais. 580 milhões de reais. É muito dinheiro, né? É muita grana. Se o Flamengo for campeão do Mundial de Clubes, né? Receberá 580 milhões de reais. Isso porque os clubes aqui da América do Sul estão recebendo menos nas fases classificatórias. Os clubes europeus recebem mais. Já nas fases mais decisivas, os valores não alteraram, tanto para sul-americano como para europeu. Não houve alteração de valor. Mas na fase classificatória, os europeus recebem mais do que os sul-americanos. Por incrível que pareça. Não sei porquê, mas esse é o regulamento aí do torneio e é assim que as coisas vão acontecer. Meus amigos, minhas amigas, o Flamengo não deve contar com o Danilo, né? Então, o provável time, embora não esteja confirmado, vou dar para vocês um provável time do Flamengo, que não está confirmado pelo seu técnico. Ele divulga somente instantes, algum período antes da partida, então antecipadamente ele não divulga. E o Flamengo deve entrar em campo com o Inter, com o Rossi, né, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro. O meio-campo com Pulgar, De La Cruz e Gerson. E o ataque provavelmente com Plata, Bruno Henrique e o Michael. Esse é a provável equipe que o Flamengo deverá pôr em campo. Houve aí um bate-papo, né? Uma conversa da provável, né? Do possível retorno do Andréas Pereira para o Flamengo. E, embora seja um jogador que parte da torcida queira muito para o lugar, inclusive para disputar a vaga com o Arrascaeta, ainda por parte de uma outra parte da torcida, não esquece, né, a pataquada do Andréas Pereira naquela perda de bola que gerou o gol do Palmeiras, o gol do título da Libertadores. Então, parte da torcida do Flamengo quer o Andréas Pereira de volta, parte da torcida não quer. A verdade é essa. Eu particularmente acho um excelente jogador. Eu gostaria muito que o Andréas Pereira voltasse ao Flamengo. Por que não? Já passou, meus amigos, já passou. Estamos em outra época, outra era. Entendeu? Então não tem negócio de ficar relembrando o passado, o jogador que fez isso, o jogador que escorregou, deu a bola no pé do jogador do Palmeiras. Esqueçam isso. Já passou isso aí. O cara joga muito bem, embora joga num clube pequeno lá da Premier League, mas é o destaque da equipe, joga muito bem. E um jogador desse, disputando vaga, disputando lugar com o Jorge André Arrascaeta, vai tornar o time do Flamengo muito bom. Sobre Jorginho e Paquetá, eu tenho para dizer para vocês o seguinte: o Jorginho já tem praticamente tudo acertado com o Flamengo. O Flamengo já acertou com o Jorginho, já acertou com o seu empresário, né? Faltando apenas, evidentemente, o aval, né, do seu clube, do Arsenal, para que o Jorginho possa jogar no Flamengo, né? Não sei ainda como é que a coisa vai se dar, né? Mas já está tudo certo e realmente as possibilidades, as chances do Jorginho jogar no Flamengo são muito grandes. Não se sabe se vai ser agora no próximo mês ou se ele vai ter condições de jogo para o Mundial ou só no Campeonato Brasileiro. A gente ainda não sabe. Mas o fato é que tem grandes chances do Jorginho vestir a camisa rubro-negra. Com relação ao Paquetá, é aquela história, né? O Paquetá,
ele está sendo julgado lá na Inglaterra e muitos acreditam que ele seja punido. Mas a punição será no âmbito inglês, no âmbito da Premier League. E ele estará disponível para jogar em qualquer outro lugar do planeta, inclusive no Brasil, onde ele quer chegar, onde ele quer jogar. Então vamos aguardar como é que a coisa vai se dar, se o Flamengo realmente vai fazer algum tipo de investida nesse jogador, né? No seu jogador de meio de campo, né? No meia, Paquetá, porque afinal de contas o Paquetá pode também ser um substituto para o Arrascaeta e até o De La Cruz também. Então vamos ver como é que a coisa vai ficar, meus amigos, minhas amigas. Para encerrar aqui o giro do Flamengo, a gente fala sobre o estádio, né, do Flamengo. O estádio, o BAP já recebeu da Fundação Getúlio Vargas o estudo de viabilidade. Realmente o valor a ser gasto é um valor muito alto, muito considerável. Está se calculando que o Flamengo deve investir 3 bilhões de reais nesse novo estádio, que é um estádio ali na área do gasômetro para aproximadamente entre 77 a 80 mil pessoas, 78, 77 mil pessoas, mais ou menos isso aí. Então, o estádio não vai ficar pronto na data que o Landim esperava, né, em 29, não vai ficar pronto. E o BAP quer fazer a coisa realmente com tranquilidade, sem que o Flamengo tenha prejuízo financeiro, prejuízo técnico, né, não possa contratar jogadores. Essa que é a realidade. Então vamos aguardar como é que a coisa vai ficar. Meus amigos, minhas amigas, estamos caminhando para o final do programa, né, do Conversa de Torcedor deste sábado. Foi muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito legal ter a participação de vocês, de todos vocês. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, garotão, você, garotona, né? Todos vocês. Muito legal ter a participação de todos aqui com a gente no programa Conversa de Torcedor. Vocês vão ficar agora depois com a Hora do Ângelus, né? Tenham, meus amigos, minhas amigas, uma excelente semana. Vamos curtir os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Fiquem todos com Deus. E mais uma vez eu digo a todos, creio que o Rafael estará conosco no próximo sábado no programa Conversa de Torcedor. Teve um probleminha um probleminha técnico que o impediu de participar desse programa de hoje aqui. Meus amigos, minhas amigas, eu, Alberto Baide, despeço de vocês, desejando tudo de bom e que vocês estejam conosco na próxima semana. Meus amigos, até lá! ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudioNSC@gmail.com.